Olá, eu sou Murilo Jacobi e esse é o resumo semanal do Diário Oficial da União. A gente começa com um tema que foi publicado no Diário Oficial da União, segunda-feira, sobre os vetos da Lei de Abuso de Autoridade. Professor Jacobi, qual é o impacto disso para a administração pública? Primeiro ponto, tem um detalhe que é preciso você conhecer. É que os vetos são publicados e a lei permanece com o mesmo número. Alguns pontos são importantes e nós devemos esclarecer a sociedade. O primeiro deles é que essa lei é aplicada pelo Poder Judiciário. Então não faz sentido o Judiciário ser contra a lei. O segundo ponto é que o Ministério Público tem iniciativa de ação. Agora, na publicação dos vetos, passa a ter direito de ação também o cidadão. O cidadão também pode entrar com uma representação e o Ministério Público pode aderir no caminho à representação. Outro ponto importante que nós temos aqui é que ficou mais claro ainda quando é o caso de reincidência. Reincidência no direito penal é para o mesmo tipo criminal. Isso significa que uma autoridade que comete um crime punido pela lei de abuso de autoridade só será reincidente e, portanto, sujeito à perda do cargo se praticar de novo o mesmo crime. Então não é a ideia de, olha, juízes e promotores podem perder o cargo. Outra questão é, a gente ouve falar por aí, eu não vou mais prender ninguém porque agora pode ser crime de abuso de autoridade. É crime de abuso de autoridade, sim, efetuar uma prisão ilegal. Mas também é crime de abuso de autoridade deixar de relaxar a prisão ou relaxar a prisão indevidamente. Ou seja, soltar também passou a ser crime de abuso de autoridade, fora das hipóteses legais. O tema é relevante porque tem ocupado muito a mídia algumas decisões de juízes que deixaram de prender, de bloquear bens, penhorar bens por conta da lei de abuso de autoridade. É necessário, então, ressaltar que é o próprio judiciário que vai decidir como aplica essa norma. Então, o próprio judiciário vai sopesar a melhor medida para que a gente tenha um direito, um processo tanto civil quanto criminal, sério, rigoroso e mais isonômico. Infelizmente, no levantamento que foi feito pela Defensoria Pública, você tem mais de 20% dos presos no país estão presos irregularmente, porque já acabaram a pena ou porque já teriam direito à progressão do regime prisional. E isso não é conduzido por uma falha da estrutura do judiciário, que é muito abarrotada de processos, de dar prosseguimento a isso. Isso é um dos casos de abuso de autoridade que é necessário trabalhar para que se combata a prisão indevida de pessoas, inclusive nesse cenário. E veja como é ilógico essa tendência a eu não vou praticar eu como juiz não vou praticar um ato porque poderá ser entendido como abuso de autoridade. Trocando em miúdos, eu vou agora deixar de efetuar uma prisão que eu como juiz entendo que é regular e devida porque estou com medo de outro juiz interpretar mal o meu ato? Não tem lógica nessa linha de argumentação. É preciso sempre fazer o que nós fazemos aqui, esclarecer a sociedade. Outro assunto relevante que saiu no Diário Oficial da União, aí saiu na terça-feira, um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro que isenta os órgãos de administração pública federal do recolhimento de valores relativos à publicação no Diário Oficial da União. Para a área de licitações, é extremamente relevante, porque as licitações têm que ser publicadas no Diário Oficial da União e é um valor elevado. E como foi pontuado nas motivações do decreto, sai da mesma conta para ir para a mesma conta, né? Então, essa mudança no decreto, do decreto publicado, facilita a vida do gestor público federal. Mais sobre o assunto, acompanhe o nosso canal, que tem um vídeo gravado exclusivamente sobre isso. E a imprensa nacional tem se modernizado muito. As ferramentas de TI, de busca, têm auxiliado muito a atuação do gestor público, sem dúvida. E agora, com mais esse passo, a gente consegue ter um departamento de imprensa nacional ainda mais voltado para a informação. Terceiro assunto relevante que a gente separou para esse resumo semanal é sobre a DIN julgada no Supremo, que foi julgada na semana passada, mas publicada agora, sobre a delegação da atribuição de nomear conselheiros de tribunais de contas estaduais. Professor Jacobi. Isso. A ideia está na DIN 2828, na ADI 2828, é que as vagas reservadas ao Legislativo, que nos tribunais de contas do Estado são em número de 4, elas deverão ser
escolhidos pelo Legislativo, mas nomeados pelo governador. Na Constituição que estava em debate, a emenda constitucional entendia que era o próprio Legislativo que faria a nomeação das vagas a ser reservadas. Mas isso ofende a simetria. No Tribunal de Contas da União, as vagas escolhidas pelo Parlamento são objeto de nomeação pelo presidente da República. A ideia é que os poderes devem ser harmônicos, mas em muitos estados não é, e com isso fez com que algumas assembleias legislativas tentassem elas mesmas fazer a nomeação. E o Supremo tem rechaçado essa pretensão. Lembre-se, e é importante lembrar mesmo, que desde 1991 e em ADI de 1993 foi firmado o entendimento de que 3 vagas são reservadas ao Executivo, sendo 2 vinculadas ao extrato da auditoria e outra ao Ministério Público. E 4 são do Poder Legislativo, mas todos têm que atender a requisitos. Alguns estados, como Rondônia e Rio Grande do Norte, editaram documento próprio como será avaliada a questão da reputação ilibada. Por exemplo, não estar envolvido em contas rejeitadas pelo próprio tribunal. Não faz sentido nomear um candidato que teve as contas rejeitadas pelo tribunal para ser conselheiro, né? Então, isso está sendo agora tornado de uma forma mais objetiva em resoluções do próprio tribunal, como aferir os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada. Outro tema relevante para destacar foi a publicação na quarta-feira do decreto que cria a plataforma Mais Brasil. A plataforma Mais Brasil visa substituir o Siconv e vai ser uma medida que todos os órgãos e estados e municípios que recebem recursos federais por meio de transferências voluntárias e convênios precisam aderir a esse programa por uma questão de transparência na gestão pública. É mais um passo do Ministério da Economia de informatizar e dar mais transparência, mais moralidade aos recursos utilizados, inclusive na forma de licitação para os estados e municípios. O decreto tem uma vinculação bem significativa com o decreto publicado semana passada, que é o 10.024 do pregão eletrônico. Então, existe essa vinculação, mas a efetiva utilização do programa Mais Brasil ainda está pendente de normativos do próprio Ministério da Economia. Para saber mais sobre o assunto, continue acompanhando o nosso canal, que tem um vídeo que vai entrar no ar nos próximos dias falando a respeito. E para encerrar a semana, eu queria comunicar a vocês que o professor Murilo Jacobi vai lançar agora em novembro o livro das estatais e eu estarei lançando o livro Manual do Ordenador de Despesas. No nosso trabalho, no meu trabalho, o Manual do Ordenador de Despesas, nós estaremos apresentando os principais atos que o ordenador de despesas pratica e tentando acabar com o apagão das canetas, que é a expressão usada pelo presidente da OAB Nacional, de que o país está cada vez mais paralisando seus investimentos por receios de que venham a ser condenados aqueles que retomam obras ou que impedem a paralisação. No livro Lei das Estatais, nós estamos colecionando artigos de especialistas para tratar dos temas mais polêmicos da Lei 3.303 de 2016, para que possa auxiliar o gestor a resolver questões que ainda não foram pacificadas pela jurisprudência, considerando que é uma lei bem recente. Obrigado pela atenção, continue acompanhando o nosso canal para saber mais sobre licitações, contratos e gestão pública. Até mais!